O objetivo desta aula é prosseguir descrevendo o sistema límbico como sendo a base neurobiológica das emoções. No meu vídeo anterior, Introdução ao estudo do sistema límbico e a neurobiologia das emoções, eu apresentei a concepção segundo a qual o sistema límbico não seria uma estrutura separada, mas sim um anel de estruturas do nosso cérebro anterior que cercam o tronco cerebral e que são interconectadas por várias vias neurais. Naquela oportunidade, daquela última aula, eu apresentei a vocês que o sistema límbico é constituído basicamente por os lobos dos córtices cerebrais, especificamente o córtex de associação límbica, os núcleos basais, falei sobre o tálamo, falei sobre a amígdala, falei alguma coisa sobre hipocampo e citei algo sobre hipotálamo. E dei ênfase à importância de regiões do lobo frontal. Essa rede interativa e complexa de estruturas cerebrais está associada à expressão das nossas emoções, aos padrões básicos de comportamento, de sobrevivência da nossa espécie, o que inclui a alimentação, a busca pela saciação da sede, a questão da sexualidade, os comportamentos motivados de forma geral e o aprendizado. Nesta aula de agora, eu gostaria de me concentrar um pouco mais na questão das emoções propriamente ditas e a relação entre a expressão das emoções e determinadas estruturas do sistema límbico. O conceito de emoção, meus caros, abrange sensações emocionais subjetivas, bem como os próprios sentimentos, e, evidentemente, inclui respostas físicas associadas a esses sentimentos. Essas respostas emocionais, elas vão incluir determinados padrões comportamentais específicos e expressões emocionais que podem ser observáveis. Por exemplo, a pessoa chora, a pessoa ri, a pessoa fica ruborizada, né? E cada um desses componentes, o componente da resposta motora, que vai dar origem às expressões faciais, por exemplo, o componente fisiológico associado a determinadas mudanças em certos parâmetros de funcionamento do nosso corpo, não é? Elevação ou diminuição da temperatura, acionamento do sistema nervoso periférico autônomo simpático, secreção de certos hormônios e neurotransmissores, etc. Tudo isso é diretamente relacionado com o funcionamento do sistema límbico. Mas antes de conversar com vocês acerca, por exemplo, do papel fundamental do hipotálamo nessa questão da expressão das emoções e o papel de outras estruturas que compõem o sistema límbico funcionando em conjunto, eu gostaria de apresentar duas teorias acerca da expressão das emoções que ainda estão em voga no âmbito da psicologia, para que vocês possam compreender o próprio conceito de emoção e realizar a integração entre o aspecto psicológico e o aspecto fisiológico. Bom, um pequeno probleminha aqui na passagem dos slides. Pronto, agora deu certo. Bom, meus caros, as duas principais teorias acerca das emoções são as teorias James Lang e Cannon Bard. Eu vou começar descrevendo a teoria de James Lang, pois é uma das primeiras teorias desenvolvidas para se buscar explicar a emoção
E isso no final do século XIX, por volta de 1884, quando o psicólogo norte-americano William James, aquele William James que vocês estudaram lá na história da psicologia como sendo um dos grandes nomes do chamado funcionalismo, né? Então, nessa época, William James, ele propôs uma teoria da emoção, segundo a qual nós experimentamos a emoção em resposta às alterações fisiológicas em nosso organismo. É uma teoria que vai, de certa forma, na contramão do senso comum. Então, no senso comum, o que nós teríamos? Observando aí a imagem. A pessoa, ela entra em contato com o estímulo sensorial ameaçador. Aqui no exemplo, a pessoa entra em contato ali com a serpente. E ao entrar em contato com a serpente, perceber a serpente, e vocês já aprenderam comigo lá no início do semestre que percepção é um fenômeno psicofisiológico, ou seja, a percepção é a interpretação cortical das sensações originadas nos órgãos sensoriais. Então, a percepção é um trabalho do córtex cerebral, inclui o aporte de informações previamente armazenadas nas nossas redes neurais, espalhadas na região do córtex, né, nas diferentes regiões do nosso córtex cerebral. E segundo essa concepção do senso comum, no momento em que nós percebemos o evento ameaçador, o estímulo ameaçador, isso desencadeia em nós uma reação emocional. Essa reação emocional seriam as respostas somáticas e viscerais, né? Seria o componente realmente fisiológico de expressão da emoção, né? E assim como o componente comportamental, luta, fuga, etc. Então, veja, na concepção do senso comum, nós primeiro tomamos consciência, nós primeiro temos a percepção da presença do estímulo ameaçador e, em função dessa tomada de percepção, é que nós vamos ter aí sim a reação, a reação emocional, as respostas somáticas e viscerais. Segundo William James, e também o psicólogo dinamarquês chamado Carl Lange, e mais ou menos na mesma época tinha descrito algo semelhante ao modelo proposto pelo William James, por isso que a teoria ficou conhecida como teoria James Lange, né, em homenagem a esses dois psicólogos. De acordo com a teoria James Lange, nós teríamos, na verdade, o inverso do senso comum, ou seja, a partir do momento em que eu tenho, né, a percepção da presença do evento ameaçador, essa percepção não é consciente, e aí, evidentemente, que vocês vão se lembrar da aula passada sobre o sistema límbico, na qual eu falava sobre o papel da amígdala, né? A informação chegando no tálamo, as aferências chegando no tálamo e sendo redistribuídas para a amígdala. Ao chegar na amígdala, temos o início da resposta fisiológica do estresse e que dá origem à experiência do medo. Então, segundo a teoria do James Lange, a teoria de James Lange, o medo, e na verdade não só o medo, todas as nossas emoções básicas, elas aconteceriam em resposta às alterações fisiológicas em nosso organismo. Então, eu vou dizer que eu estou feliz, eu vou me sentir feliz, porque o meu corpo, num primeiro momento, está reagindo com felicidade, digamos assim. Eu vou dizer que eu estou triste, eu vou sentir essa tristeza, porque eu estou percebendo que o meu corpo está reagindo com tristeza. E existem alguns estudos muito interessantes, estudos bem mais recentes, mostrando que se nós conseguirmos que uma determinada pessoa ela se comporte, por exemplo, de uma determinada forma emocional,
daqui a algum tempo a pessoa vai começar a sentir aquilo que ela está representando através de seus comportamentos. Um exemplo clássico disso é pede-se para o participante, né, de um desses estudos, para que se comporte como se ele estivesse feliz, como se ele estivesse alegre. E dali a algum tempo a pessoa passa a relatar uma experiência subjetiva, ou seja, uma experiência emocional de se sentir mais alegre do que antes de começar a se comportar como se alegre fosse, como se alegre estivesse. E o mesmo aconteceria com a questão da tristeza, né? Se uma pessoa se comporta como se estivesse triste, ela posteriormente vai ter a experiência emocional da tristeza, porque segundo a teoria do James Lang, a nossa experiência emocional ela vai acontecer em resposta aos aspectos fisiológicos que aconteceram de forma precedente. Certo, pessoal? Essa seria a ideia principal, né? Então, só para descrever melhor, né? Permitam-me fazer uma síntese, né, da teoria de James Lang usando o exemplo da tristeza. Imagine o seguinte: de acordo com esse modelo, nós sentimos tristeza porque nós choramos, e não o contrário do senso comum, ou seja, que nós choramos porque nós estamos tristes. Isso aconteceria porque os nossos sistemas sensoriais eles vão enviar informação sobre a nossa situação atual para as áreas de processamento da informação no nosso córtex cerebral, né, lá no nosso encéfalo, perdão, lá no nosso telencéfalo, e o resultado disso é que o nosso córtex cerebral vai enviar informações para o organismo, mudando a nossa forma de nos comportarmos, seja frequência cardíaca, frequência respiratória, tônus muscular e por aí vai, né? Então, nesse sentido, pessoal, os sistemas sensoriais, eles reagem às alterações que foram produzidas pelo nosso encéfalo em função das respostas fisiológicas percebidas, que, por sua vez, foram resultado da percepção, né, inicialmente, do estímulo ameaçador, né, do evento considerado até ser temido. Então, de acordo com essa teoria da emoção de James e Lang, as alterações fisiológicas seriam a própria emoção. E que se, de alguma forma, essas alterações fisiológicas fossem suprimidas de alguma maneira, a própria emoção também seria suprimida. Tá? Então, volto a insistir para vocês guardarem o que diz a teoria, né, bem sinteticamente, claro, o que diz a teoria de James Lang, que é o contrário do senso comum. E nós, na verdade, nos comportamos e, eventualmente, percebemos esse nosso comportamento porque nós nos comportamos dessa forma. E não porque, primeiro, nós tivemos uma percepção consciente sobre o evento ameaçador e isso produziu os comportamentos que, posteriormente, nós vamos interpretar como tristeza, as respostas fisiológicas vamos interpretar como tristeza, como alegria, e por aí vai, né? Então, nesse sentido, até a época em que James e Lang apresentaram essa teoria, as pessoas, elas, de forma geral, acreditavam que a emoção seria evocada, produzida, né, provocada pela situação e que o organismo mudaria em resposta à emoção. Sendo que, na verdade, a teoria de James Lang ela vai descrever o oposto, né? O oposto disso. E tem alguns estudos, perdão, tem alguns experimentos que o próprio James conduziu naquela época, não é? E é interessante a gente observar alguns desses resultados, né? Como, por exemplo, se o participante ele descrevia que estava com muita raiva por conta de alguma coisa
que tivesse acontecido a ele, né, algum tempo antes, James sugeria que ele tentasse modificar ou suprimir as alterações fisiológicas estariam associadas a essa emoção, no caso, a raiva, né? Então, tentar diminuir a frequência cardíaca, tentar diminuir a frequência respiratória através de exercícios específicos, jogar água fria sobre algumas regiões do corpo para desacelerar o corpo. Porque uma vez desacelerando o corpo, o que aconteceria? Aquelas respostas fisiológicas que nós interpretaríamos como sendo: caramba, eu estou com raiva. A partir do momento em que você suprime esses sinais fisiológicos, nós estamos, entre aspas, enganando. Nós estamos dando um boot no nosso cérebro, né? Nós estamos enganando o nosso cérebro de uma certa maneira. Porque a partir do momento em que artificialmente, né, através desses subterfúgios que eu descrevi aí agora, né, para tentar minimizar ou até mesmo suprimir as respostas fisiológicas associadas ao conceito, né, de raiva, por exemplo, naturalmente que a pessoa começa a não mais sentir raiva. A experiência subjetiva da raiva se esvazia, né? Então, vocês, como estudantes de psicologia, já estão percebendo o quanto a teoria de James Lang ela dá suporte, digamos assim, para algumas práticas que são muito comuns na psicologia clínica e que são comuns, inclusive, até intuitivamente, né? Aplicação intuitiva de algumas dessas técnicas no sentido de utilizar a supressão de determinados sinais fisiológicos, de determinados comportamentos, uma tentativa de modificar a percepção do indivíduo sobre o seu próprio estado, né? E aí vocês vão ver, por exemplo, como técnicas estão sendo redescobertas, né, mais recentemente na psicoterapia, como, por exemplo, as técnicas ligadas ao conceito de mindfulness, né, que apresentam uma releitura de técnicas tradicionais, né, de milênios, que os seres humanos usam aí há milênios, para controlar o estresse, para controlar a ansiedade, envolvendo controle de respiração, no caso, respiração diafragmática, respiração profunda, a utilização de técnicas de meditação, né, a própria utilização de recursos, como eu disse para vocês agora há pouco, né, água fria nos pulsos, jogar água mais fria no rosto, para justamente arrefecer, tentar minimizar ou suprimir aquelas reações emocionais e enganar a nossa percepção. A partir do momento em que nós vemos, peraí, mas não era para eu estar irritado? Se eu estou respirando de uma maneira mais lenta e profunda, isso não é estar, por exemplo, assustado ou ansioso, não é? Se eu, por exemplo, estou respirando de uma maneira intensa e profunda, imediatamente eu começo a entender que eu não estou, então, mais ansioso. E isso rompe o ciclo vicioso da resposta fisiológica do estresse, da resposta fisiológica da ansiedade. Como eu havia explicado na aula anterior, tem todo aquele círculo, né? Aquele ciclo, melhor dizendo. Começa com a percepção de um evento ameaçador, seja real, presente, e essa informação real, presente, vem via órgãos sensoriais, chega a tálamo, vai para a amígdala, e a partir daí eixo hipotálamo, hipófise adrenais, liberação de cortisol. Aí temos todas aquelas consequências da resposta fisiológica do estresse. Por favor, assistam o vídeo anterior para vocês revisarem, não é, essas reações. E vocês vão se recordar que eu dizia que a presença do cortisol aciona o funcionamento, entre aspas, né, do hipocampo, pois o hipocampo tem receptores para glicocorticoides, e a partir do momento em que o hipocampo detecta a presença do cortisol, ele exerce feedback negativo sobre a amígdala, né? Ou seja, neurônios do hipocampo liberam
neurotransmissor inibitório GABA, ácido gama-aminobutírico, para que haja a hiperpolarização da membrana dos neurônios que compõem a amígdala, cessando, portanto, ali a atividade da amígdala naquele momento. Só que se a pessoa continuar preocupada, continuar pensando em algo negativo, algo assustador, enfim, algo que a irrite, veja, isso está acontecendo no nível cortical. Isso já não tem nada a ver com o mundo externo. Isso não tem nada a ver mais com aferências. Isso não tem a ver com o tálamo retransmitindo informação para a amígdala. Agora nós temos o córtex cerebral, né? Pensamento, crenças irracionais, ativando a amígdala, ou seja, reativando a amígdala e reinstituindo a resposta fisiológica do estresse, né? Então, isso é um ponto extremamente importante para a gente entender, né? Por que a psicoterapia é tão fundamental, aliada à farmacoterapia, né? A farmacoterapia vai atuar no bloqueio fisiológico dessas reações e impedindo que fisiologicamente essas reações ocorram, isso contribui com o processo de a pessoa sentir-se melhor. Ela vai perceber que, não, então não estou mais ansiosa, não, então não estou mais irritadiça, tá, então não estou mais triste e por aí vai. No entanto, as técnicas psicológicas, elas visam a modificar a maneira de a pessoa interpretar a situação dela, interpretar, enfim, os seus próprios pensamentos e por aí vai. Certo, pessoal? Então, esse é uma síntese da teoria da emoção proposta por James Lange. Segundo tipo de teoria, a segunda teoria que eu queria comentar com vocês, que está aí apresentada no slide, é a teoria de Cannon e Bard. Porque, olha só, pessoal, apesar da teoria de James Lange ela tenha se tornado bastante difundida ao longo do século XX e tudo mais, os trabalhos realizados ali em meados da década de 30, no início da década de 30, melhor dizendo, do século XX, pelo fisiologista norte-americano Walter Cannon, de certa maneira, acabaram trazendo algumas críticas à teoria James Lange, né? E o que propunha o Cannon e que, posteriormente, ele recebeu o apoio do fisiologista Philip Bard, né? Por isso se chama teoria de Cannon-Bard das emoções. Segundo esses autores, a experiência emocional poderia ocorrer de forma independente da expressão emocional, né? Então, a teoria de James Lange vai nos dizer, basicamente, que a experiência emocional seria o resultado da, digamos, expressão emocional, né? Ou seja, as respostas somáticas, comportamentais, fisiológicas, tudo mais, tudo aquilo que eu expliquei anteriormente. Já de acordo com a teoria de Cannon-Bard, essas dimensões da emoção podem acontecer de forma absolutamente independente, ou seja, você pode ter expressão emocional acontecendo e experiência emocional acontecendo sem que haja necessariamente uma influenciando sobre a outra. Como é que eles chegaram a essa hipótese, digamos assim, né? De que experiência emocional e expressão emocional poderiam acontecer de formas independentes. Um dos argumentos, né, utilizados pelo Cannon para criticar a teoria proposta pelo James e pelo Lange era o fato de que as emoções elas podem ser experimentadas mesmo quando as mudanças fisiológicas não podem ser sentidas. E se elas não podem ser sentidas, elas não podem ser percebidas, né? E ele descreveu esse fato a partir de alguns experimentos
nos quais determinados animais passavam por um processo de transecção da medula espinhal, né? E esse tipo de cirurgia tem como efeito fisiológico a eliminação da capacidade de percepção, né, que os animais teriam das sensações que seriam originadas abaixo do nível da lesão, né, produzida na medula espinhal dos bichos. Só que o fato de os animais não terem mais acesso a essas informações não impediu os animais de expressarem emoções. Então, o argumento, né, do Cannon e depois do Philip Bard estava alicerçado nisso daí, né? E eles continuaram descrevendo que se fosse preservado apenas o controle muscular da porção superior do corpo ou da cabeça do bicho, o bicho ainda exibiria, ou seja, ainda demonstraria a experiência emocional, né? Ele ainda demonstraria a emoção, mesmo na ausência da expressão. Então, de forma semelhante, Cannon observou alguns casos em seres humanos em que a incapacidade de ter acesso às sensações, ou seja, as mudanças fisiológicas, não diminuiu a expressão da emoção dessas pessoas. Então, o argumento acabou ficando da seguinte maneira: se a experiência emocional ocorre quando o encéfalo sente mudanças fisiológicas no organismo, que é o que propõe James e Lang, então a eliminação das sensações deveria também eliminar as emoções. Mas isso nem sempre acontece. Então é aquilo que eu estava comentando anteriormente. As técnicas psicoterápicas elas funcionam, gente. Aquelas técnicas que eu comentei com vocês. Minha própria experiência clínica evidencia isso, a literatura evidencia isso, não é? No entanto, não é porque a técnica psicoterápica de fazer com que as sensações sejam suprimidas ou minimizadas e, portanto, as emoções associadas à expressão, à experiência emocional associada acaba sendo suprimida e eventualmente ou eventualmente acabe sendo minimizada, isso não significa que em situações ecológicas, vamos dizer assim, né, em situações aí naturalísticas da vida das pessoas, que elas obrigatoriamente tenham de passar pela expressão emocional para poder ter a experiência emocional, né? Uma segunda observação que Cannon e Bard fizeram, né, criticando a teoria do James Lang, é basicamente a inexistência de correlação entre experiência emocional e o estado fisiológico do organismo. O que eles estão querendo dizer com isso, gente? Um exemplo seria que o medo seria acompanhado por um aumento da frequência cardíaca e também por uma inibição da digestão, um aumento da sudorese, né? Efeitos, perdão, efeito da ativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático, né? Apesar disso, gente, essas mesmas mudanças fisiológicas, elas acompanham outras emoções, né? Por exemplo, isso acontece também quando a pessoa está com raiva, isso acontece quando a pessoa não tem nenhum problema psicológico, vamos dizer assim, não está associada a nenhuma questão psicológica. Por exemplo, a pessoa está com febre. A pessoa eventualmente vai ter esse tipo de é, alteração fisiológica, né? Então, nesse sentido, como pode o medo ser uma consequência de alterações fisiológicas se essas mesmas alterações fisiológicas estão associadas a outros estados que não apenas o medo, né? É um questionamento bastante interessante da teoria aí do Ken Bard, né? Sem dúvida nenhuma é bastante relevante. E além disso, a teoria do Cannon Bard, de Cannon e de Bard, também enfatizou a ideia de que o tálamo teria um papel muito importante nas sensações emocionais, né?
De acordo com Cannon e Bard, a entrada sensorial ela é recebida pelo córtex cerebral, que, por sua vez, ativa certas modificações, né? Certas alterações fisiológicas. Contudo, ainda segundo o Cannon e Bard, esse circuito neuronal de estímulo-resposta, em si mesmo, ele não está associado à emoção. Segundo Cannon e Bard, as emoções seriam produzidas quando os sinais alcançassem o tálamo, seja de forma direta, né, a partir das aferências desencadeadas pelos órgãos sensoriais, né, pelos receptores sociais, ou seja, através de estímulos corticais descendentes, ou seja, pensamento, crença, tá? Aquela parte que eu falei para vocês que ocorre lá no córtex, lá no telencéfalo, né? No córtex cerebral, lá no telencéfalo. E isso significa dizer, pessoal, que o caráter da emoção é caracterizado pelo padrão de ativação do tálamo, daí a importância que Cannon e Bard dão para essa estrutura, que eu já disse para vocês que funciona como um grande roteador, né? Um grande distribuidor aí de informações, né? Informações sensoriais. E talvez fosse possível apresentar um outro exemplo para vocês poderem diferenciar a teoria de James Lange e a teoria de Cannon Bard sobre as emoções. Seria mais ou menos o seguinte, né? Então, vamos raciocinar em termos de um exemplo bem simples. Vamos pensar na tristeza. Na teoria de James e de Lange, quando uma pessoa ela se sente triste, é porque ela previamente estava chorando. Então, assim, a expressão emocional, ou seja, chorar, leva o indivíduo a perceber que ele está triste, portanto, ele se sente triste. Ok, gente? É aquela ideia. Expressão emocional leva à experiência emocional na teoria James Lange. E aí, se a pessoa suprime o choro, se ela minimiza o choro, a tristeza diminuiria. Tá bom? Seria mais ou menos um resumão aí do James Lange. Já na teoria de Cannon Bard, não é necessário chorar para estar triste. É necessário apenas que ocorra a ativação apropriada do tálamo, qual a importância do tálamo nessa teoria, em resposta à situação, um evento qualquer, que é interpretado como sendo triste, enfim. Aí tem questões subjetivas e tal, né? É importante observar, pessoal, que ambas as teorias têm pontos bastante importantes, bastante relevantes, e ambas têm aplicações muito interessantes na prática clínica do psicólogo, né? E uma coisa que é importante deixar claro para vocês é que são teorias, não são leis, tá? Então, como são teorias, nenhuma ainda está 100% corroborada e ainda nenhuma delas foi 100% refutada, vamos dizer assim, né? Tem suas aplicabilidades ambas as teorias, não é? Existem, claro, né, alguns estudos mais recentes que têm meio que trazido fatos que não são previstos pela teoria de Cannon-Bard, por exemplo, né? Que seria algo mais ou menos assim. Ao contrário do que Cannon e Bard tinham previsto, tem sido demonstrados por esses estudos mais recentes que medo e raiva, por exemplo, estariam associados a respostas fisiológicas diferentes, pessoal. Né? Então, assim, embora tanto medo quanto raiva estejam associados a uma ativação da divisão simpática do sistema neurovegetativo, né, que é o nome moderno, assim, que o pessoal tem usado, sistema nervoso periférico autônomo simpático, como eu já falei. Mas isso, gente, esse fato não prova que essas emoções resultem
de respostas fisiológicas distintas, né? Apenas que são respostas diferentes. Então, as pesquisas também têm mostrado que até certo ponto é possível perceber as funções neurovegetativas do nosso corpo, né? A chamada percepção interoceptiva. Tem muitos trabalhos nesse campo, né? Tem muitos estudos demonstrando que é possível treinar as pessoas para se automonitorar, né? Os estudos de automonitoramento são muito importantes na psicologia clínica, tem grande aplicação, tem alguns estudos muito bacanas mostrando, por exemplo, esse treino de autopercepção, né? Da autopercepção interoceptiva, digamos assim, para situações nas quais as pessoas são capazes de monitorar os seus níveis de glicemia, né? Então, a pessoa ela aprende determinadas sensações que estão associadas a determinados valores de glicemia. Eu não vou falar como é feito esse treinamento, isso foge bastante ao escopo dessa aula. Mas é possível fazer isso, né? Através de treino discriminativo, enfim. Depois de algum tempo, a pessoa ela é capaz, com um grau de sensibilidade muito grande, só de se automonitorar, a pessoa vai dizer assim, opa, meu nível de glicemia está baixo, meu nível de glicemia está alto, está na hora de complementar ali o meu controle glicêmico, por exemplo, com insulina, enfim, né? Ou através de outros meios, se tiver uma redução, né, da glicemia. Então, isso significa uma demonstração, de certa forma, de aspectos importantíssimos da teoria James Lang, né, de James Lang. Outro ponto, né, outro fato que tem sido apresentado nos últimos anos também tem sido que as pessoas elas teriam sim a capacidade de perceber diferentes níveis de frequência cardíaca, de frequência respiratória, e ao mesmo tempo as pessoas elas seriam capazes de ter esse automonitoramento. Então isso fortalece muito a teoria proposta por James e Lang, né? No entanto, meus caros, em que pese o fato de a teoria de James Lang ter recebido algum suporte de estudos mais recentes, o meu interesse, não é, pelas questões psicodinâmicas me faz descrever para vocês uma questão interessantíssima relacionada a isso, né? Que é o fato da existência das chamadas emoções inconscientes, né, pessoal? Isso é um fato. Então, embora nós tenhamos vários achados aí de experimentos, de observações clínicas e tudo mais, que sejam bastante contrárias àquilo que as pessoas, de certa forma, esperam no senso comum, muitos estudos dos últimos 20, 25 anos, muitos estudos têm uma pegada de estabelecer correlação anatomofisiológica de processos mentais, né? Principalmente com o advento de técnicas de imageamento cerebral mais sofisticadas, não é? Recursos tecnológicos mais acurados. Esses estudos eles têm mostrado, pessoal, que sinais sensoriais podem sim ter efeitos emocionais no encéfalo, mesmo que a gente não tenha consciência desses estímulos, né? E isso é um fato interessantíssimo, fortalece sim a teoria de James Lang, mas também está muito relacionado a determinadas perspectivas psicodinâmicas, né? Modelo proposto por Freud, por Jung, por Adler, não é isso? Tem vários experimentos nessa direção, né? Alguns experimentos têm mostrado, por exemplo, que se um rosto expressando raiva, ele é mostrado numa velocidade muito grande, né? Seguido de
a apresentação de um rosto humano desprovido de emoções, os participantes eles têm a tendência de relatar ter visto apenas a face desprovida de emoções. E isso poderia ser explicado, né, tem sido explicado pela literatura especializada, como sendo uma tendência a que a face zangada, ela, de certa forma, teve a sua percepção prejudicada, atrapalhada, inibida, né, pela face sem expressão, porque a face sem expressão ela faria esse suposto mascaramento, mas ainda assim, o que acontece? As pessoas eram capazes de experimentar reações emocionais, né? Ou seja, posteriormente elas até descreviam experiência emocional, mesmo não tendo sido capazes de ter consciência da própria expressão emocional precedente, né? Então, isso, de certa forma, contribui bastante aí, corrobora, né, bastante a teoria de James Lange, e está muito relacionado com a ideia de emoção inconsciente. Mas eu não quero me deter muito nisso, eu quero começar a falar com vocês acerca dos aspectos, né, neurofisiológicos, neuroanatômicos do sistema límbico. Nas minhas aulas anteriores, pessoal, eu descrevi que a informação sensorial que vem, né, digamos assim, produzida, melhor dizendo, pelos nossos órgãos sensoriais, né, pelos nossos receptores, ela vai sendo processada ao longo, né, de um trajeto que passa pelas vias aferentes, chega até o tálamo, né, grande parte das aferências chega ao tálamo, e a partir daí, essas informações elas são retransmitidas para suas áreas de processamento no nosso encéfalo, né? E todas as vezes que nós vamos ter esse processamento ao longo de vias e regiões que podem ser claramente definidas e anatomicamente identificadas, nós vamos denominar coletivamente esses componentes da via de sistema, né? Então, isso tem sistema visual, sistema auditivo, e por aí vai. Sistema motor, né? Tudo aquilo que eu já descrevi. Então, da mesma maneira, nós teríamos um sistema límbico, né? Que nada mais seria, portanto, do que esse conjunto de estruturas, né? De vias, que levam informação sensorial relacionada a aspectos emocionais, digamos assim, né? Tem conteúdo emocional, entre aspas, para o neocórtex, né? Para as regiões corticais. Antes de eu apresentar para vocês os principais componentes do sistema límbico, eu vou falar brevemente sobre a primeira ideia, né? Sobre esse sistema, que foi proposta por ninguém mais, ninguém menos do que o neurologista francês Paul Broca. Conhecemos no Brasil como Broca, né, pessoal? É aquele famoso lá da área de Broca, lá da área de planejamento motor da fala, situada lá no lobo frontal, né? Aquele mesmo Broca. E ali, por volta de 1880, 1879, 78, não me lembro exatamente agora quando, Broca ele publicou um artigo bem interessante em que ele descrevia que todos os mamíferos possuiriam, na superfície medial do cérebro dele, um grupo de áreas corticais que seriam bastante diferentes do córtex circundante, né, do córtex ali ao redor dele. E aí ele, aquela coisa, né, na época o latim, perdão, o latim ainda era uma língua franca na ciência, né? Latim e o grego.
ainda eram idiomas muito utilizados na ciência. Então, utilizando a expressão latina para borda, limbus, ele acabou descrevendo essa coleção, vamos dizer assim, de áreas corticais. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha essas áreas corticais, pessoal, que o Broca descreveu lá em 1848, né? Áreas corticais, e claro, aqui tem área subcortical, né, gente? Mas, a princípio, ele estava aqui descrevendo as áreas corticais. E essas áreas corticais ao redor do tronco encefálico, né? Perdão. Lembrem-se que aqui nós estamos vendo a face interna de um hemisfério, né? No caso, obviamente, seria do hemisfério direito, dada a posição, né? Então, está aqui o lobo frontal, está aqui o lobo occipital, está aqui parietal, etc, né? Está aqui o lobo temporal, né? Então, aqui tem a área cortical também, né? E está aqui o tronco encefálico, né? Então, circundando o tronco encefálico, segundo o Broca, né? E, de acordo com essa descrição anatômica feita pelo Broca, o chamado lobo límbico, então, toda essa estrutura em azul que vocês estão vendo, perdão, seria chamada de lobo límbico, né? E aí passou para a história com o nome de lobo límbico de Broca. Ele vai consistir no córtex ao redor do corpo caloso. Cadê o corpo caloso aqui, gente? Ó. Vocês estão vendo o cursor do mouse? Está aqui o corpo caloso, né? Vocês vão se lembrar das minhas primeiras aulas, revisão da neuroanatomia. Corpo caloso vai estabelecer a conexão entre os dois hemisférios, tá, gente? Basicamente composto aí de feixes de axônios, né? Como se fosse uma grande fiação o corpo caloso. Então, o córtex ao redor do corpo caloso, acompanhem aqui o cursor do mouse, ó, córtex ao redor do corpo caloso, ao redor do tronco encefálico, aqui, ó, nós teríamos, portanto, o lobo límbico de Broca. Aí vai envolver giro cingulado, né? Vamos pegar aqui o cursor do mouse. Giro cingulado. A gente vai ter a porção medial aqui, né? Do lobo temporal. E aqui a gente vai ter estruturas importantíssimas, né, pessoal? Estruturas importantíssimas vimos na aula introdutória do sistema límbico, né? Aquela estrutura que teria o formato de um animal marinho, né? O famoso hipocampo. Olha o hipocampo aqui, gente, ó. Hipocampo aqui, né? Sobre o lobo temporal. E está aqui a amígdala na pontinha do hipocampo, né, gente? Eu mostrei para vocês a posição anatômica da amígdala na aula passada sobre o sistema límbico, né? Só que nesse artigo, gente, Broca ele não escreveu muito sobre a importância dessas estruturas para a emoção, né? E acreditava-se na época que essas estruturas elas estivessem mais relacionadas com o olfato, né? Aqueles estudos de lesões mostravam que pessoas que tinham lesões nessas áreas, particularmente a área temporal, né, apresentava algum tipo de distúrbio olfativo. Só que essa palavra cunhada pelo Broca, né, lobo límbico, acabou posteriormente pegando para descrever aspectos relacionados à emoção, né? Então, hoje em dia, quando se fala de estruturas límbicas, a primeira coisa que vocês têm que pensar é emoções, tá? Fortemente associado às emoções. Já no século XX, pessoal, nós tivemos o desenvolvimento de um outro modelo de descrição anatômica, né? De estruturas relacionadas à emoção, que é o chamado circuito de Papet. Esse circuito de Papet, que foi proposto pelo neurologista norte-americano James Papet. Eu falo Papet, que eu acho legal, assim, dar uma francesada, né? Mas no American English seria algo mais ou menos como James Papes, ou Papas, enfim. Não sei, escolhem a pronúncia de vocês, é o Papes.
em português, né? Então, lá nos anos 30 do século passado, o Papez, ele descrevendo ali as estruturas do lobo límbico, né, de Broca e tal, ele acabou descrevendo que na parede medial do encéfalo, então, de novo aqui, estamos vendo né, porção medial, vocês estão vendo a parte da face interna aí de um hemisfério. O Papez ele acabou afirmando, né, que nessa parede aí medial do encéfalo haveria um sistema da emoção que faria a interligação entre córtex e hipotálamo. Então, olha que interessante aí, gente. Já é uma ponte sistema nervoso, sistema endócrino, por isso que nós vamos ter uma aula só sobre hipotálamo mais para frente, dada a importância do hipotálamo no chamado controle químico que o sistema nervoso vai exercer sobre o organismo, né? O hipotálamo fazendo o meio de campo entre sistema nervoso e sistema endócrino. Os hormônios fazendo o papel de mensageiros químicos que vão proporcionar uma maior durabilidade da informação. O neurotransmissor, gente, vocês aprenderam comigo, ele transmite informação de uma maneira pontual, veloz. Não tem muita duração no tempo e no espaço, não é? A sinapse, vocês viram comigo também, é um espaço mínimo. E a ação do neurotransmissor é praticamente imediata. A partir do momento em que a exocitose do neurotransmissor pelo neurônio pré-sináptico, a velocidade com que o neurotransmissor vai se conectar com seu respectivo receptor na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico é altíssima. Com os hormônios não é assim. Os hormônios vão ser secretados, né, pelas estruturas específicas, pelas glândulas, etc. Eles vão viajar longas distâncias no nosso organismo, pela corrente sanguínea, por exemplo, perdão, e vão ter um tempo, uma duração de atuação mais ampla. Então, olha que interessante a concepção do Papez. Uma interconexão entre sistema nervoso e sistema endócrino, né? Uma grande evolução aí da ideia original do lobo límbico de Broca. E esse grupo de estruturas, portanto, né, inicialmente descritas pelo Papez, acabou recebendo o nome dele como circuito de Papez. Perdão, pessoal. Sendo que cada uma dessas estruturas estaria diretamente relacionada com outra, inclusive através de conexões. Essas conexões seriam garantidas por tractos, ou seja, por uma rede realmente aí de axônios, né? Axônios, claro, prolongamentos de neurônios, como vocês viram comigo na introdução à disciplina, né? Então, se de cara, pessoal, vocês já estão vendo aí a quantidade de estruturas importantes no circuito de Papez, né? Além daquelas estruturas descritas anteriormente pelo Broca, circundando a região do corpo caloso, né? Giro do cíngulo, hipocampo, amígdala, etc., né? Lobo temporal. Aqui no circuito de Papez, nós vamos ter córtex orbital, córtex pré-frontal medial, nós vamos ter aqui o giro hipocampal, né? E aqui uma relação com o hipotálamo, né? Uma relação com o hipotálamo. Então, o circuito de Papez estabelece uma conexão direta entre o telencéfalo, córtex cerebral, né? O famoso neocórtex, que eu gosto sempre de dizer para vocês que é a obra-prima da criação. Neocórtex permite pensamento, reflexão, raciocínio, tomada de decisão, portanto, está associada à nossa riqueza emocional. Então, o neocórtex vai se conectar com estruturas ali ao redor do corpo caloso, né? Giro do cíngulo, por exemplo,
E temos o tálamo anterior também sendo ativado, temos hipocampo aparecendo, né? Então, essa parte está relacionada com experiência emocional, a tomada de percepção, muitas vezes, do que a pessoa está sentindo, ou seja, sentimento de medo, sentimento de alegria, sentimento de ansiedade, por aí vai. Giro do símbolo, inclusive, pessoal, exercendo um papel muito importante numa psicopatologia, transtorno obsessivo compulsivo, né? A hiperatividade do giro do símbolo faz com que a pessoa tenha um sentimento vívido de ansiedade, né? Mas isso vocês vão aprender lá na psicopatologia mais para frente. E temos aqui o hipotálamo, né, pessoal? Não aparecia no lobo límbico de Broca, aparece no modelo do circuito de Papez, a parte da expressão visceral da emoção, né? A parte da expressão fisiológica da emoção, está relacionado com a parte endócrina também, que eu vou descrever para vocês em aulas subsequentes. Tudo isso a partir das aferências sensoriais, né? Vai até redundante isso, aferência sensorial, porque a aferência, óbvio, são informações provenientes dos órgãos sensoriais, né? Então, a aferência sensorial foi uma redundância. Eu peço desculpas a vocês por essa redundância aí, né? Mas Papez, então, pessoal, ele acreditava que o córtex estivesse realmente bastante envolvido com a experiência emocional, sendo que muitas vezes lesões em algumas áreas corticais, elas promovem mudanças bastante significativas na expressão emocional, com poucas mudanças na percepção ou até mesmo na inteligência e tudo mais, né? Além disso, existem outras evidências, como, por exemplo, certos tumores que se desenvolvem próximos ao córtex cingulado estão associados com algumas perturbações emocionais importantes. Por exemplo, medo, por exemplo, irritabilidade excessiva, e até mesmo quadros depressivos, né? E, por conta disso, o Papez ele acabou propondo, né, que a atividade que seria evocada em outras áreas ali do córtex, né, do neocórtex, por projeções do córtex cingulado, adicionaria um colorido emocional à experiência das pessoas, né? E aí a gente teria algumas questões interessantes, né? Então, sintetizando, pessoal, o que seria aí o circuito de Papez, né? O Papez acreditava que a experiência da emoção seria determinada pela atividade do córtex cingulado. Onde que está ele aqui, gente? Ó, vocês estão conseguindo ver aí o cursor do mouse? Está mais ou menos por aqui o córtex cingulado, tá? Margeando essa ponta aqui do corpo caloso. Então, estaria mais ou menos aqui o córtex cingulado e menos diretamente em outras áreas corticais, né? O Papez, ele acreditava também que a expressão emocional ela fosse governada, né, dirigida pelo hipotálamo, né, como eu falei para vocês anteriormente, e o córtex cingulado ele projetaria para o hipocampo. Projetaria o quê, né, gente? Informações, óbvio, né? Então, são as projeções. Lembra que eu falei para vocês da existência aí dos tractos, né? Axonais, né? Aquela coisa toda. E, por sua vez, o hipocampo projetaria para o hipotálamo por meio de feixes de axônios chamados de fórnix no seu conjunto. Então, o tal do fórnix seria esse conjunto de axônios que ligaria hipocampo e hipotálamo, né? E a partir daí, os efeitos do hipotálamo atingiriam o córtex como um todo e, enfim, isso aconteceria através de estações retransmissoras presentes, onde, gente, olha aqui, no tálamo, né? Núcleos talâmicos ali na região do tálamo anterior. Então, tá aí o circuito de Papez. Vou pedir para vocês, por favor, estudarem bastante esse esquema aqui, ó. Principalmente porque onde estaria o Fornix, gente? O Fornix está aqui, ó. Ele estaria aqui nesse esquema, tá? Estabelecendo a conexão hipocampo e hipotálamo.
Então, do giro do símbolo para o hipocampo, do hipocampo para o hipotálamo, do hipotálamo para o tálamo anterior, que retransmite para o hipocampo, que, por sua vez, atinge ali a região de neocórtex, né? Gente, vamos relembrar, neocórtex é a mesma coisa de telencéfalo, né? Região mais superficial, a camada mais superficial, a massa cinzenta ali do córtex, né? Conjuntos de corpos celulares e dendritos de neurônios, certo, gente? Então, agora, pessoal, eu gostaria de apresentar as estruturas para vocês que compõem o circuito de Papez com um grau de detalhamento maior. Vou apresentar inicialmente as estruturas corticais, depois eu vou apresentar as subcorticais. Uma descrição geral, um panorama para vocês saberem onde ficam essas estruturas e começarem a ter uma noção da inter-relação de uma com outra, tá bom? Então, vamos primeiro às regiões corticais do circuito de Papez. Estão aí, então, gente, ó, os componentes corticais, né, do circuito de Papez. Então, eu acho sempre interessante vocês procurarem cadê o corpo caloso. Achou o corpo caloso, gente? É só ver a porção imediatamente acima, ali, circundando o corpo caloso, né? Então, a gente vai ter aqui, né, circundando o corpo caloso, giro do cíngulo, que é mesocórtex, né? Giro do cíngulo. Aí, mais para baixo aqui, nós vamos ter giro parahipocampal, né? Que já seria paleocórtex, já uma coisa mais antiga. A gente vai ter por aqui, ó, cadê ele? Hipocampo, cadê o cursor do mouse aqui? Hipocampo, ó o formatinho lá do hipocampo, né? E na pontinha do hipocampo, gente, amígdala, tá? Então, hipocampo como sendo arquicórtex, né? Antiquíssimo, amígdala na pontinha do hipocampo, estruturas primitivas, estruturas bastante antigas, né, no processo de formação dos encéfalos ao longo da evolução aí dos animais, né, que desenvolveram o sistema nervoso, vertebrados e por aí vai. E vamos ter aqui o fórnix, né? Vocês se recordam que eu tinha comentado com vocês anteriormente que o fórnix faria justamente essa conexão aí hipocampo-hipotálamo, não é isso? Essa conexão importante aí entre essas duas estruturas, tá? Então, temos aqui a parte do lobo frontal, aqui abrigando aí num pedaço, né? Que é a área pré-frontal, que é neocórtex. Aqui a gente vai ter também córtex órbitofrontal, viu, gente? Aqui, ó. Córtex órbitofrontal, ventromedial. Principalmente a gente está vendo aqui o órbitofrontal. Aqui em cima seriam as nossas órbitas, né? Aqui em cima, aqui embaixo seriam as nossas órbitas, os nossos órbitos. Bom, vamos observar agora as estruturas subcorticais. Vamos lá. Então, aqui estruturas subcorticais do circuito de Papez. Então, temos aqui sempre como referência corpo caloso, está aqui ele, corpo caloso, fazendo a conexão entre os hemisférios cerebrais. Vamos ter aqui a presença, olha aqui o hipocampo, né? Formatinho básico do hipocampo. Situado aqui à frente do hipocampo, vamos ter a amígdala, um dos núcleos basais importantes, né? Aí vamos ter a presença de área septal, núcleos mamilares do hipotálamo. Então, está aqui, né, nosso hipotálamo. Os núcleos anteriores do hipotálamo e os núcleos abenulares do hipotálamo. Aqui uma estrutura importante, gente, ó, o quiasma óptico. Tá? Vai ser muito importante para a regulação do sono, né? Se der tempo nesse ano, eu ainda vou falar um pouquinho sobre ritmos circadianos, ritmos biológicos, controle do sono. Se der tempo, eu vou falar para vocês sobre isso. Tá aqui o fórnix, né, gente? Então, olha a conexão aqui, né? Hipocampo, fórnix, hipotálamo. Tá bom?
Não vou entrar em muitos detalhes, né, dos núcleos e tal, para nós psicólogos não tem tanta relevância esse nível de detalhamento, mas é importante vocês saberem, pelo menos, onde se encontram essas estruturas. Eu vou pedir para vocês, posteriormente, darem uma olhada nas imagens. Eu vou postar esses slides lá no Google Classroom para que vocês possam estudar da mesma maneira que se estuda um mapa de geografia. Como eu ensinei para vocês, essa técnica é interessante para se estudar também a neuroanatomia, tá bom, gente? Então, meus caros, sintetizando o que eu já apresentei até agora sobre a neurobiologia das emoções, especificamente descrevendo as estruturas do sistema límbico, é importante vocês terem em mente que o sistema límbico e o córtex superior, eles vão participar do controle de determinados padrões comportamentais básicos, que são muito importantes para a sobrevivência, para a nossa sobrevivência, né? Esses padrões comportamentais básicos, pessoal, eles são obviamente inatos, né? Ou seja, eles não são aprendidos, e eles vão ser, em grande parte, controlados pelo sistema límbico. É aquilo que eu já descrevi na aula anterior, e falei um pouquinho também na aula de hoje. Eles estão voltados para a nossa sobrevivência individual, né? Aquela questão de proteção, busca de comida, saciação de sede, controle de temperatura e por aí vai. E claro, né, pessoal, aqueles voltados para a perpetuação da nossa espécie, como, por exemplo, claro, a questão da expressão da sexualidade e tudo mais, né? Uma coisa que é importante vocês terem em mente, gente, é que pesquisa sobre essas estruturas e as funções associadas a elas teve muito ligada a experimentos de estimulação elétrica. Vocês vão se lembrar até do exemplo que eu dei, que foi o trabalho do José Delgado, né, sobre controle do nosso sistema, dos nossos comportamentos através de estimulação direta de áreas do sistema límbico, né? E através da estimulação, né, do sistema límbico, foi possível causar comportamentos complexos. Então, você estimula certa área da amígdala, você pode levar a uma resposta de raiva, e se você estimula outra área, outro núcleo, né, um outro núcleo hipotalâmico, por exemplo, você leva o animal a experimentar sensação de prazer. Se for um outro núcleo da amígdala, vamos pensar complexo basolateral da amígdala, vai levar o animal a experimentar todo o ciclo, né, todas as respostas associadas ao medo, associadas à ansiedade, desde a resposta motora, matéria cilíndrica periquedutal ou substância dente central, até a resposta endócrina, como, por exemplo, ativação do eixo hipotálamo hipófise-adrenais e a eventual mobilização da resposta fisiológica do estresse, né, gente? E as relações entre o hipotálamo e o sistema límbico e as regiões corticais superiores, né, relativas às emoções, aos comportamentos básicos que eu citei, né, de sobrevivência, têm sido bem descritas, né? Têm sido bem descritas. Existe um envolvimento importante do hipotálamo no sistema límbico, uma vez que o hipotálamo vai reger as respostas internas voluntárias de diferentes sistemas corporais que a gente tem, né, pessoal? Numa forma de nos preparar para certas ações que seriam consideradas adequadas para acompanhar um determinado estado emocional específico, né? Então, por exemplo, o hipotálamo ele vai controlar o aumento da frequência cardíaca e da nossa frequência respiratória, além, claro, da elevação da nossa pressão sanguínea, o desvio de sangue, né, o aporte de sangue para a musculatura esquelética, quando, por exemplo, nós estamos nos preparando para fugir, quando estamos nos preparando para lutar, né?
E não existe um controle consciente de nada disso, né, pessoal? Isso acontece de forma automática. Então, ao executar, né, atividades comportamentais complexas, essas que eu acabei de descrever várias e várias vezes, né, nós temos a atuação do hipotálamo em conjunto com o sistema límbico. Isso ocorre porque mecanismos corticais superiores eles são acionados para justamente conectar o sistema límbico e o hipotálamo com o externo, para que os comportamentos observáveis adequados sejam manifestados, né? É aquilo que nós vamos dizer, olha, a expressão das emoções. Então, em um nível mais simples, o córtex ele vai fornecer os mecanismos neurais necessários para que seja possível ativar adequadamente aqueles músculos esqueléticos que são precisos, né, para que se possa realizar uma dessas atividades importantes para o nosso sobrevivência. E toda uma série de comportamentos estereotipados, tudo que vocês vão aprender, por exemplo, lá na psicologia do desenvolvimento, né? Expressões faciais, sorriso, choro, enfim. Por outro lado, pessoal, níveis corticais superiores também podem fortalecer, muitas vezes até modificar, em alguns casos até suprimir, viu, gente? Certas respostas comportamentais básicas para que as ações possam ser guiadas pelas funções executivas, ou seja, planejamento, estratégia e julgamento com base em uma compreensão da situação. Então, a gente vai ter um nível consciente aí, né? E mesmo, por exemplo, mesmo que a gente estiver com raiva, né, de alguma pessoa, e o nosso corpo estiver fisiologicamente preparado para lutar, né, contra essa pessoa, é possível, através desse nível cortical, tomar a decisão através do julgamento e suprimir essa tendência comportamental inata, né? E, então, nós temos sim a capacidade de suprimir conscientemente a manifestação externa desse tipo de comportamento básico que é controlado pelo hipotálamo, né? Como sede, vamos dizer assim, com grande, com uma estrutura fundamental ali do sistema límbico. Então, dessa maneira, pessoal, só para fechar esse raciocínio, os níveis superiores do nosso córtex cerebral, especialmente aqueles, e aí é a hora que eu quero que vocês se lembrem, que eu estou falando disso desde antes do meu afastamento médico, eu tenho dito para vocês a importância do córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, gente, falou córtex pré-frontal, vocês têm que lembrar de funções executivas. Falou de funções executivas, vocês têm que lembrar de planejamento, autorregulação do comportamento e do pensamento, tomada de decisão, julgamento e controle inibitório. Falou córtex pré-frontal, tem que lembrar disso, viu, gente? Obrigatório aí. Então, o que vai acontecer? Esses níveis aí superiores, né, da nossa capacidade de inibição de comportamento, de tomar decisão, de planejar, etc., que vão acontecer ali no córtex pré-frontal, estabelecem, então, essa relação entre o córtex cerebral e as chamadas áreas límbicas, né, gente? E as chamadas áreas límbicas. Então, se a gente for para pensar, né, um exemplo clássico aí, a pessoa está exposta a um evento ameaçador, né? A situação clássica de medo, situação clássica ali, na qual a pessoa está exposta a esse evento ameaçador aí, severo para ela. A gente vai ter a presença de duas vias paralelas de processamento da informação, né? Numa via rápida, o tálamo ele envia essa informação para a amígdala. E a partir daí a amígdala
vai ativar a resposta fisiológica do estresse via eixo hipotálamo e hipófise adrenais. A amígdala também vai ativar aquelas estruturas corticais do circuito de Papet, né, giro do símbolo ali, principalmente, para dar aquela a experiência emocional, né, córtex simulado, e eventualmente outras estruturas ali que compõem o circuito de Papet. E a parte motora, né, gente? Em que a amígdala vai ativar a substância cinzenta central ou matéria cinzenta periaquedutal, é a mesma coisa, são sinônimos praticamente, né? E aí, a partir disso, a amígdala, né, voltando para a resposta fisiológica do estresse, a amígdala vai ativar o eixo hipotálamo e hipófise adrenais, cortisol na área, resposta fisiológica do estresse. Pô, o organismo está aí ativo na sua resposta emocional, na sua expressão emocional. Por outro lado, numa via longa, o tálamo retransmite essa informação para a córtex cerebral, para níveis mais elevados de processamento da informação. E especificamente para o córtex pré-frontal. E a partir daí o córtex pré-frontal, lembrem-se, falou córtex pré-frontal, lembrou funções executivas, lembrou controle inibitório do comportamento. A partir daí será tomada uma decisão consciente, prosseguir com aquilo que a amígdala já começou, ou seja, ratificar a ação da amígdala ou cessar aquilo que a amígdala começou inconscientemente, né? Ou seja, retificar as respostas desencadeadas pela amígdala, não é? A psicoterapia vai atuar aí, gente, fazendo com que a pessoa seja capaz, através de autoconhecimento, através de uma aceitação das suas próprias emoções, mesmo as emoções mais desagradáveis, para que a pessoa aprenda a reconhecer quando ela está no limiar da raiva, por exemplo, ou reconhecer aquilo que a entristece, para que, a partir daí, a pessoa possa lidar com isso, né? Um processo que eu tinha comentado de automonitoramento que eventualmente leva a um controle, né, das próprias emoções. Então, trocando em miúdos, gente, a via rápida, tálamo-amígdala, vai permitir uma resposta mais veloz, mais instintiva, né? E bastante direta àquilo que está sendo vivenciado, né, pela pessoa. Já a via mais lenta, envolvendo o tálamo, córtex pré-frontal, vai permitir uma resposta mais refinada, aquele estímulo ameaçador, com base, muitas vezes, em até uma análise racional da situação, uma comparação com experiências anteriores, tomada de decisão, raciocínio, julgamento. Funções executivas, vai? Funções executivas. E temos o controle inibitório também aí presente. Então, o córtex pré-frontal, em última análise, vai formular planos e vai guiar os nossos comportamentos, suprimindo aquelas respostas originalmente, né, induzidas pela amígdala no susto e que possam ser inadequadas para aquela situação em questão. Certo, pessoal? Então, meus caros, para encerrar esta aula sobre sistema límbico, eu gostaria de apresentar o modelo do Paul MacLean, a taxonomia proposta pelo MacLean para o nosso encéfalo, né? Porque vai ajudar vocês a entenderem aqueles aspectos evolutivos que eu comentei ao longo das duas aulas sobre o sistema límbico, e, ao mesmo tempo, vai ajudar vocês a guardarem certas expressões, certos termos, que muitas vezes podem parecer confusos, né? Uma hora é telencéfalo, outra hora é neocórtex, tá? Então, para vocês se situarem. O MacLean, ele diferenciou as diferentes estruturas do nosso encéfalo em função do desenvolvimento dessas estruturas ao longo da evolução das espécies, né? Então, ele identificou 3 encéfalos, digamos assim, ou 3 cérebros no nosso cérebro. Então, nós teríamos estruturas muito primitivas,
que ele denominou de cérebro reptiliano, pois essas estruturas já estão presentes em anfíbios, répteis, né? São estruturas muito básicas, né? Tronco cerebral, mesencéfalo, pedacinho ali de diencéfalo, tá? E ele identificou também a estruturas que estariam relacionadas ao que ele chamaria de o cérebro mamífero primitivo, né? O paleocórtex. Seria, aqui está até a expressão em inglês, né? Paleomammalian, ou seja, dos mamíferos primitivos, paleos, antigo, né? O mammalian relacionado aí a mamífero em inglês, e que corresponderia ao sistema límbico. Aquelas estruturas ao redor do corpo caloso, ao redor do tronco encefálico, se desenvolvendo por cima, né, do tronco encefálico e ao redor do sistema límbico. E abaixo da obra-prima da criação, como eu gosto de falar para vocês, as estruturas telencefálicas, né, do prosencéfalo, própria, né, a parte superior do prosencéfalo, que seria o telencéfalo, que seria o neocórtex. Então, por isso que muitas vezes eu citei neocórtex como sinônimo de telencéfalo, né? O córtex cerebral. É a parte superior, presente nos primatas e, evidentemente, presente de maneira ainda mais extensa em nós, seres humanos. Então, eu quero mostrar um esquema para vocês para deixar claro isso. Então, olha a evolução aí, que interessante, pessoal. Então, vocês estão vendo que o alocórtex e o justalocórtex vão formar aí o sistema límbico, tendo sempre como referência corpo caloso, né? Está aqui o corpo caloso, e vocês vão ter as estruturas, né? Córtex entorrenal e perirenal, giro paripocampal, córtex retroesplênico, o próprio giro do cíngulo, né? Córtex piriforme, giro subcaloso, etc. E em branco, vocês estão vendo um neocórtex telencéfalo. O que é de superior, é o que vai abrigar as nossas capacidades mentais superiores, áreas de projeção corticais, né? Áreas primárias, secundárias, terciárias, nossa capacidade de controle motor, nossa capacidade de percepção sensorial e nossa memória, né? E aí vocês veem, por exemplo, no rato, tem muito alocórtex e justalocórtex, perdão, pouquíssimo neocórtex. No gato aumenta um pouquinho o neocórtex, no macaco aumenta bastante o neocórtex e em nós o neocórtex chega no ápice. Então, por exemplo, no réptil, o que vai acontecer, gente? Os estímulos ambientais vão ser processados ali por hipotálamo e tronco encefálico. Ou seja, o bicho motivado exclusivamente por comportamentos de sobrevivência. Vamos relembrar, gente, serve até como revisão aí do conteúdo. O hipotálamo como sendo o centro ali do sistema límbico na concepção do circuito de Papez, né? Depois eu vou, como eu expliquei para vocês, postar uma aula exclusivamente sobre hipotálamo e controle químico do encéfalo. Mas isso é mais para frente, tá? Aí, prosseguindo na escala evolutiva, pessoal, temos aí os mamíferos primitivos, né? O que surge no mamífero primitivo? Emoção. Porque o réptil tinha hipotálamo e tronco encefálico, mas ele não tinha sistema límbico, gente. Ele não tinha sistema límbico. O sistema límbico é uma criação dos encéfalos dos mamíferos primitivos. As emoções, elas são úteis para a nossa sobrevivência, né? Em vários aspectos. Então, agora os estímulos ambientais não vão ser processados apenas por hipotálamo e tronco encefálico. Eles vão ser processados por um conjunto de estruturas, o sistema límbico. Vejam o aumento da complexidade e a maior diversidade de comportamentos. Veja, por que um réptil tem comportamentos tão estereotipados? Porque ele só tem hipotálamo e tronco encefálico para processar essas informações aí dos estímulos ambientais, né? Já o mamífero primitivo, ele já tem muito mais estruturas, maior variabilidade comportamental, mas ainda assim
muito menos variabilidade do que vão apresentar os primatas e particularmente nós. Porque olha que interessante, nossos estímulos ambientais, eles vão ser processados não apenas por um sistema límbico básico, eles também vão passar pelo crivo do raciocínio, do pensamento, do julgamento, da tomada de decisão. E quem faz isso, gente? Neocórtex. O neocórtex é o que nos permite sermos seres humanos. É o que nos permite sermos seres humanos. Pois além da base animal, nós temos algo que é exclusivamente nosso. Essa capacidade que é dada por essas estruturas, né? Aí do neocórtex. Certo, pessoal? Então, com isso, eu encerro esse conteúdo sobre o sistema límbico. Vou postar esses slides na íntegra para vocês lá no Google Classroom e eu peço para que vocês revejam as figuras anatômicas para que vocês possam, então, completar o aprendizado de vocês. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.